Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Serenamente. E hoje estamos com uma convidada incrível e vamos abordar vários temas como liberdade financeira, projeto, profissão. Fique antenado porque o episódio de hoje promete. Olá, eu quero aproveitar para pedir para vocês nos acompanhar nos nossos canais e eu vou passar para vocês o YouTube, @serenamente.podcast, no Instagram, @podcast.serenamente e no TikTok, serenamente.oficial1. E nesse episódio a gente está recebendo a minha amiga empresária Natácia Chameletti, que vai falar sobre empoderamento feminino. Bem-vinda, Ana! Obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos lá, vamos fofocar. Vamos fofocar, é isso. Então, num dos seus últimos posts, você falou a seguinte frase, que está anotada aqui. Algumas pessoas nunca vão perguntar o seu lado da história, sabe por quê? Porque o que elas ouviram combina com o que elas querem acreditar sobre você. E aí você complementa maravilhosamente. Então, deixa elas acharem o que quiserem. Achei lindo, fantástico. Fala aí, identifiquei, amei. Eu super. É porque assim, hoje em dia a gente vive na era da rede social, né? Então todo mundo quer provar alguma coisa pra alguém e aí você fica... E assim, às vezes a pessoa não tem um problema com você, o problema é dela com ela. Porque eu acredito que assim, se eu fizer alguma coisa pra vocês, eu sei o que eu fiz. Vou estar errado, mas eu sei. Agora, quando começa aquele monte de picuinha, e aí vem alguém e fala assim, ai, você viu, a fulana tá brava com você. Mas tá brava pelo quê? Né? Ai, a fulana tá chateado com você. Mas pelo quê? E a pessoa não te traz isso, então assim, ela não tem um problema comigo. E se essa pessoa que está chateada comigo conta pra ela, por exemplo, e ela não vem me perguntar e ela acredita, ela concorda, sem querer saber a minha versão da história. Então é aquilo que ela quer acreditar sobre mim. E tá tudo certo. E aí assim... e é futrica e as pessoas tendem a... a gente tem sempre um lado que a gente acredita mais ou que a gente espera da pessoa. A gente desenha a pessoa, né? Eu acho que a gente cria... Eu olho pra ela e eu faço um pré-julgamento dela e eu levo pra isso. Ou às vezes você nem conhece, mas de tanto que você ouve a história, é aquilo, né? Toda história tem 3 lados, né? A minha, a sua e a verdade. Sim. E aí você acredita naquilo que é mais conivente com o que você quer acreditar, a imagem que você quer criar da pessoa. Ou se você tem um pouco mais de afinidade com outra pessoa, você vai ficar do lado dela ou não. Mas eu acho que é basicamente isso. Só que as pessoas ficam tanto tentando provar o tempo todo que são boas, que isso, que... E assim, as pessoas não vão acreditar, porque elas acreditam literalmente naquilo que elas querem, no que elas imaginam, no que elas desenharam. E assim, a gente perde tanto tempo, né? Pensando no que o outro falou, gente, o que o outro falou é dele, se isso não me pertence, segue a vida, né? Se não é uma verdade, foi o que eu falei, eu sou ariana, né, então eu sou uma pessoa que eu sou estressada, eu sei, meu filho é ariano. Eu falo, e aí assim, se é uma coisa que eu nem fiz, eu não vou ficar levando essa culpa, mas eu também não vou ficar tentando provar que eu não fiz, que eu não falei, não vou. Não, gente, a pessoa resolve, faz uma acusação e você tem que se defender da maluquice que ela criou. O Leandro Carnal fala, né, que ele fala assim, bom, xingavam a minha mãe, né, de palavras lá que ele achava que a mãe dele não era, quando ele era criança. Aí ele falou assim, bom, se a minha mãe for, ok, ele tá falando a verdade. Se ela não for, por que eu vou me preocupar? Eu sempre gravei essa frase dele e eu levo isso pra mim. Porque assim, gente, se eu não sou, tudo bem. É aquilo que você falou. A pessoa ela vai enxergar você mediante as coisas que ela crê, do que ela é. Porque a gente faz isso com todo mundo. Quando você conhece alguém, você vai olhar aquela pessoa na sua perspectiva daquilo que você é, daquilo que você foi formada. E nem sempre a gente é aquilo, gente. E vai fazer o quê? Você não consegue mudar o outro. Não, exatamente. E aí você tem 2 escolhas, né? Ou você vai viver tentando provar algo, ou você vai ligar e aquilo, o justo não se justifica. Exatamente. É isso.
É a projeção, né? Na verdade, até os grupos radicais que nós percebemos, né? Os ódios ou o amor demais, eu estou projetando algo que está dentro de mim, né? Então, se eu projeto o ódio ou a característica numa outra pessoa, algo não resolvido dentro do meu inconsciente que eu estou projetando no ser humano, né? Então, realmente é sobre o outro. Né? É sobre o outro, Você tem um problema comigo, vem buscar porque ele é seu. Amei. Vem buscar porque ele é seu. É isso. Ai, ótimo. E aí você fala o seguinte, que você ganhou peso, né? Esses tempos aí, os últimos tempos, mas você resolveu primeiro tratar do interior, né? Sim. Primeiro cuidar de dentro para depois cuidar de fora, do corpo, né? Então me fala um pouquinho disso, não? 2020, acho que, bom, para todo mundo, né? Foi pandemia, não tem nem o que falar. Mas além da pandemia, por exemplo, eu tinha acabado de abrir o NC, dinheiro emprestado. 3 meses teve que fechar a lockdown. Aí eu engravidei. Aí eu passei por um aborto. Puxa. E aí, assim, eu fui engordando e eu nem sabia que eu tava grávida. E eu achei que era pandemia, sabe? Assim, ansiedade, no salão fechado e tal. Aí não era. E aí, nisso, eu engordei, assim, 18 quilos. Entre esse processo, assim. Antes de você continuar, deixa só a gente explicar para o pessoal o que é o NC. Ah, tá. O NC é um estúdio de unhas e beleza que eu tenho aqui em Santana. Então, é como... A gente não faz cabelo, tá? A gente faz unhas, cílios e sobrancelha. E aí, eu tinha aberto em dezembro de 2019. E aí, em março, fechou. Pandemia. E aí veio a gravidez, aí veio a perda, aí vem todo esse processo desse luto, né? Que é um luto silencioso, porque as pessoas... Enfim, todo esse processo. Junto com lockdown. Aí meu pai pegou Covid, ficou 50 dias entubado. Em Joinville, a gente mora em São Paulo. Então era essa tortura. O lugar que era o NC, ele tinha problema no teto, chovia e molhava tudo. Nossa. O proprietário não queria arrumar. Aí a gente foi pra justiça. Ganhei, enfim. Mas aí foi isso. Então aí eu tive que sair de onde era, que eu tinha gasto uma nota, e aí eu tive que sair em menos de 1 ano e ir pra outro lugar. Então assim, foi um processo que... E a comida pra mim, ela era um escape. Sempre foi, em momentos de tristeza. E aí, quando você vê um resultado, que você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? E aí ficam as pessoas assim, você precisa emagrecer. Gente, eu sei que eu preciso emagrecer. É terrível. Eu tenho essa ciência, mas eu tinha a ciência que eu precisava primeiro resolver 1000 coisas dentro da minha cabeça para depois começar esse processo. E demorou uns 2 anos para eu conseguir, para eu começar. Aí fui fazer um tratamento com um endócrino que não funcionou. Fiz 10 meses, não funcionou. Aí você fica... Aí aquilo, né? Porque você tenta, não vai. Aí não vai. Aí não ia. Aí no final do ano passado eu comecei o tratamento com o Mounjaro. E aí deu certo, tá dando certo, né? Perdi já 15 quilos aí em 2 meses. E estamos nesse processo. Mas o que eu falei é muito em relação ao quanto, hoje em dia, porque a gente tem pessoas que levantam várias bandeiras, né? E aí tem essa bandeira do, aceite seu corpo, seja livre, lalalala. E agora, eu já estive do outro lado de magreza, e agora também que tá no processo, óbvio, tô longe do resultado final que eu quero, mas a gente já começa a emagrecer, o rosto já começa a afinar, os resultados já começam a aparecer. E é nítido que as pessoas te tratam melhor quando você tá no que elas julgam esteticamente padrão. Então, assim, não acreditem nesse papo de, sejam o que vocês quiserem. Se tiver a pessoa magra e a pessoa gorda, as pessoas tendem a preferir as pessoas magras. Verdade. Isso é uma verdade. Não tô aqui falando que é certo ou não. Tô falando que isso acontece. E a gente precisa entender isso. Porque quando você começa a passar por isso, você fala, gente, que louco, né? É louco, mas assim, as pessoas voltam a te elogiar, as pessoas voltam a te chamar para as coisas. E é uma realidade, que eu não tô nem próximo disso, mas eu já comecei a perceber que acontece. Mas olha que interessante, nesse processo, talvez você tenha eliminado também, não só a parte de alimentação, mas eliminado pessoas. Com toda certeza. É maravilhoso, certeza, é uma dieta certeza. que começa realmente não só no prato, É uma né? faxina de tudo, É uma né? faxina na vida. Não, mas você percebe pessoas se reaproximando, sabe?
Eu acho que é isso. Amigos? Amigos, você percebe... Eu não tô nem falando de relacionamento, tá? Tô falando de amigos, você percebe... Não, amigos... Amigos, amigas, pessoas se reaproximando, sabe? Como é que você lida com isso, quando você percebe isso, né? Obrigada. Porque você pensa, Não, porque você pensa agora, né? Agora você vem, né? Você pensa, obrigada. E aí, assim, a gente começa a entender que tudo é realmente um jogo de interesse. Jogo de interesses. É isso que eu queria que você falasse. É um jogo de interesses, assim. Então, assim, você olha e fala, tá bom, obrigada. É isso, não tem muito o que falar, porque as pessoas que estiveram com você durante os piores momentos, você continua levando. Agora, as pessoas que se afastaram e vêm isso que é mais louco, né? Porque elas se afastam e aí elas se reaproximam quando elas julgam que você tá entrando de volta no que elas entendem ser um cenário, digamos, ideal. Complicado, né? Porque daí você vê quem serve e quem não serve pra sua vida. Com você ganha certeza. poder de escolha. Não, totalmente. Totalmente. E aí você vira autora da tua vida. Não que você não fosse. Não, mas é isso. Você escolhe que... É que eu sempre fui muito mais sistemática, né? Eu sempre fui... tirar as pessoas da minha vida do mesmo jeito que minha mãe até fala. Você tira com muita facilidade, que é até preocupante. Assim, você pode ser minha amiga. Ou qualquer pessoa. Mas se você faz algo que eu julgo que é inadmissível, que eu não faria, você deixa de existir pra mim. Sim. Antes disso virar moda de deletar conversas... Você já fazia isso? Tirar pessoas do... Sempre fiz. Sempre. Isso a gente tá falando de 12 anos atrás. Sempre fiz. Porque se eu não quero você na minha vida, não tem por que eu ficar vendo você. Eu não quero saber o que você tá fazendo. Então... Tranquilo. Isso é muito bom a gente ter, né? É bom e é ruim, né? É bom. Porque você tem mas eu acho que é uma ruim. coisa que muita gente busca ser assim e tem dificuldade. Porque muita gente vive anos tolerando coisas, sendo que ela poderia fazer isso. Com Mas você certeza. quer saber? Eu acho também, meninas, que tem uma questão assim. A gente tolera muitas coisas porque a gente não se apropria de quem a gente é. Então, pera, sim. será que eu tô gostando? Mas de o duro conviver é se com essa apropriar. pessoa? Por isso que a gente fala do... Por isso tem que fazer A terapia. terapia, o autoconhecimento. Porque quando você não se conhece, você não entende o seu valor, você aceita qualquer coisa na sua vida. Com certeza. Você só precisa se conhecer. Porque enquanto você não se conhece, você aceita qualquer coisa. Peraí, eu tenho que passar por isso? Essa pessoa precisa estar fazendo parte da minha vida? E você só tira ela da vida quando você entende que aquilo tá... E a gente vira conivente, né? Com o que a pessoa tá fazendo. É o que eu falo. A gente é vítima até a primeira vez que acontece, a gente é vítima. Depois, quando as pessoas continuam fazendo com a gente as mesmas coisas e a gente permite, a gente tá sendo conivente com o que as pessoas estão fazendo com a gente. Por isso que a gente é culpada às vezes também. E hoje em dia é a terceirização de culpa, né? Porque tudo é culpa do outro, nunca é culpa sua. Tudo tá todo mundo errado, todo mundo fez comigo e aprontou. Mas você deixou essas pessoas continuarem na sua vida, você deixou elas permanecerem. Exatamente. Então, não que justifique, tá, gente? Não é isso. Não tô falando que justifica o que as pessoas fazem. Mas a gente também tem que começar a entender isso, de se conhecer e falar, pera, isso aqui não vai acontecer mais na minha vida. E a gente fala muito disso aqui, né? A nossa proposta aqui do podcast é mostrar para as pessoas o valor que elas têm e aquilo que não é bom ter o poder para tirar. Sim. Porque falar é fácil, mas tem pessoas que vão ter mais tempo para chegar nesse nível, né? De conseguir, que nem a Ana falou. Não, para mim não dá, eu não quero nem saber o que ela tá fazendo. Não vou olhar a rede social, não quero saber da vida. Porque fala-se muito nos relacionamentos abusivos, amorosos. Mas existe muito relacionamento abusivo entre as amizades. Muito, né? nossa. No trabalho, né? Então, pessoas que se aproximam com uma segunda intenção. Às vezes estão ali, mas não te desejam bem. Às vezes até arquitetam por trás, né? Aquelas pessoas que querem te ver bem, mas nunca melhor que elas, né? Sim, e aí elas sempre jogam... Você vem com uma notícia boa, elas jogam uma notícia ruim, ou entra numa competição, numa disputa de... Ai, nossa, bonita a sua blusa. Ai, mas a minha é de Paris, sabe assim? E aí começa essa disputa. Aquela fala passivo-agressivo, né? Eu tô ali, né? Eu te elogio, mas ao mesmo tempo tem aquela alfinetada. Exato. E isso é importante nós estarmos sempre atentos, né? Quem está ao meu lado são pessoas que estão agregando, tá indo pra frente comigo ou sempre me puxando, né? Exatamente. E essas pessoas têm um poder, né, sobre a gente, que é engraçado. Parece que conseguem mesmo te enredar ali e você fica... Por isso que eu falo, não se conhece, aceita qualquer coisa... Mas é que o processo de se conhecer ele é muito difícil. É difícil, por isso que eu falo, é muito fácil falar. Ele é muito difícil. Quando você... E aí aquilo, né? O primeiro ponto para a mudança é o reconhecimento. Então, assim, ninguém é perfeito, todo mundo tem defeitos. E quando você precisa entender os seus defeitos e aceitar,
Aí você fica, meu Deus, É duro. que horrível. É por isso que eu sempre falo, né, para paciente, se a terapia está sendo confortável, tá na hora de mudar ali alguma coisa no processo. Porque não é confortável o processo de autoconhecimento, ele te tira daquele lugar que você tinha como conhecido e mostra uma outra perspectiva. Sim. Que aí a gente entra no que você falou também, que viver é diferente de sobreviver. Mas o que eu percebo muito de terapia, percebo assim, de pessoas que eu conheço que fazem terapia. Não generalizando, óbvio, mas assim, tem muita terapeuta hoje em dia que tá mais ali para dar um conforto só do que de fato tratar a pessoa. Tá mais preocupada em, tipo assim, passar a mão na cabeça das atitudes que as pessoas fazem do que de fato de fazer ela enxergar e mudar. Isso eu percebo com amigos meus que fazem terapia, que eu falo, gente, não é possível que você contou tudo pra sua terapeuta e ela achou legal o que você tá fazendo. Assim. Eu falo isso direto, eu falo, gente, Mas tem muitas. não tem como você ter contado tudo isso que você tá contando pra mim, por exemplo, que sou sua amiga, e a sua terapeuta ter falado, ai, mas você tá certo. Não tem como. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Eu sinto que muitas vezes é só um bate-papo. É literalmente Na isso. verdade, olha, eu faço, eu faço terapia há muitos anos. Eu até falava assim pra minha filha, eu falei, gente, e como eu estudei, né, psicologia, a gente, né, fiz bastante. Aí a gente fala assim, gente, não é possível, não é isso que eu quero ainda, porque eu ia lá e muitas vezes virava, inclusive, uma conversa de trabalho, porque eu sou contadora também. Aí eu ficava lá, de repente a pessoa estava tirando dúvida do trabalho na hora do meu... E você pagando a E eu hora. pagando, e assim, aí começou a virar uma rotina. Eu ia lá pra ficar tirando dúvida. Aí eu falei, virou um bate-papo, não é mais. Então, isso que você falou é muito importante, realmente. Às vezes a pessoa acha que é só ficar batendo um papo, conversar, ter alguém pra te ouvir, e não é por aí. Você tem que ter uma escuta qualificada. Exato. Né? É claro que a gente não vai ter toda a sessão, uma sessão de surra. Mas assim, poxa. mas trazendo casos mais, assim, por exemplo, de situações pontuais mesmo, que a pessoa faz um negócio absurdo, assim. Você falou isso na sua terapia? Falei. Ela falou que eu tô certa. Eu falei, não. Então você não falou. Ou então mentiu pra você. Então, mas aí ela teria que... Então, ou você não falou. Então, assim, a gente percebe que as pessoas estão, sim, procurando terapia mais hoje em dia. Mas muitas, é isso, querem mais um bate-papo ou alguém pra falar, você tá certo. E aí leva isso como uma verdade, continua sendo uma pessoa ruim, né? Ali comum, né? Continua a autossabotagem até dentro do processo terapêutico. Exatamente. E aí onde está a mudança? Se eu não conto a verdade para minha terapeuta? Exato. Não vai, né? Porque a terapia não é uma aliança que você vai fazer com a Sim. sua psicóloga. Sim. Então, tem hora que ela vai falar que você tá certo, tem hora que ela vai falar que tá errado. Sim. Então, vai tudo fazer bem. o justo, né? Justo, né? Exato. Tem que falar. E para lidar com tudo isso, né? Quando que você percebeu, por exemplo, essa veia do empreendedorismo? É algo que veio na vida adulta? Começou ali na infância? Quando que você falou, é isso que eu quero ser? Não, eu sempre quis ser juíza. Olha só. Eu Jura? sempre quis ser juíza, sempre. Apesar da minha família inteira ser empresária, né? Meu pai já era empresário, minha avó, meus tios, todo mundo sempre teve empresa. Mas eu queria ser juíza. Aí vem aquela época de faculdade, né? Fui fazer um teste vocacional, fiz um teste vocacional, me deu arquitetura. Sei lá, fui fazer arquitetura. Fiz um semestre, falei, gente, não quero. Aí fui fazer cursinho pra fazer direito. E aí nesse meio tempo, meu pai, ele fez 2 transplantes de rim, né? E aí nesse processo meu de faculdade, o primeiro rim começou a dar rejeição, ele voltou pra fila pra fazer o segundo. E aí teve que fazer hemodiálise, aquele processo todo. E aí, na época, foi conversado, como eu era a filha mais velha, ele falou, vai fazer administração, porque se acontecer alguma coisa comigo, pelo menos você continua na empresa. Uma transportadora. Não continuo lá, tá? Não tem nada a ver comigo hoje. E eu fui fazer administração. É uma faculdade que, assim, é bem tranquila, assim, porque bem você... genérica. É bem genérica. É genérica. E aí, quando eu me formei, eu falei, tá, e agora? O que eu faço? E agora? Eu vou fazer o quê? Vou fazer direito agora? Eu não vou, né? Porque fazer direito, E aí eu fui abrindo coisas, assim. Eu tive outros negócios e me descobri. Eu confesso que, assim, por mais que eu acho que eu me daria bem como juíza, eu me descobri muito no empreendedorismo. Hoje em dia, não me imagino fazendo outra coisa, assim, outra profissão.
E é interessante porque muitas pessoas jovens, né, muito interessante. Por exemplo, eu tenho meu irmão que está quase finalizando aí uma universidade e outros, né, que eu atendo alguns jovens, aquele muito idealismo, né, fora ali da realidade. Aí eu fico pensando dentro de mim, deixa eu formar e ir pro campo de batalha, né? Que é muito diferente. Muito diferente. Então, assim, olha que interessante que você traz, né? Você passou pelo curso de arquitetura, direito, administração, hoje é uma empreendedora aí, né, de sucesso, e entender que o sucesso, ele não é uma reta. Eu falo que o sucesso, ele é igual a pista da Fórmula 1. É muita curva, mas no final tem um pódio, né? Nunca desistir, descansar sempre, mas desistir não. E eu também acho uma coisa, eu falo isso direto. Não acho que todo mundo nasceu para ser empresário. Sim, fundamental. Eu não acho. Hoje em dia a gente vê na internet, principalmente que tem 999 coaches, né? Que fala, seja dono da sua própria empresa e tal. E venha ganhar milhões. E aí, assim, gente, primeiro que é mentira isso, né? Porque é muito difícil ser empresário no Brasil, a gente tem impostos altíssimos, mão de obra extremamente difícil. É muito difícil, é tudo muito, muito difícil. E não acho que todo mundo nasceu para ter vocação, porque é bem isso, é uma montanha-russa, né? Um dia você tá aqui em cima, no outro dia você cai, você dá 2 passos para frente, 3 passos para trás. Tem dia que você tem vontade de falar, você quer saber, eu vou largar tudo, mas aí você não pode largar tudo, você tem que voltar e pegar tudo de novo. E assim, não estabiliza. Pode ter um pódio, mas um pódio é um estado... por exemplo, hoje eu falo, o que é o sucesso para mim? O sucesso é eu conseguir não estar no NC e o NC tá funcionando. Esse é um sucesso para mim. Eu não precisar estar lá e ele funciona. Mas achar que eu não tenho problemas, que parou de dar 3 passos, isso é ilusão. Isso não acontece. Eu acho que isso é mentira, para ser bem sincero. Uma grande questão que eu acho, o Flávio traz muito isso, né? A questão do equilíbrio. Uma vida de equilíbrio e segurança. Gente, o equilíbrio é uma ilusão. Né? Nós sempre buscamos, claro, a ponderação, mas aquela ideia de 100% segurança não existe, né? E é uma das causas que eu vejo muito do sofrimento dos ansiosos, porque o que o ansioso quer? Ele quer controlar, agarrar demais aquilo imediato, né? Então não quer passar pela trajetória e pelas fases, pelos processos. E aí quando o ansioso ele percebe que não controla, ele entra, né? Aí vem crise de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, por causa dessa falsa ilusão de controle, que não tem. Mas eu acho que isso tudo, principalmente nessa leva nova, né, nesses adolescentes novos que vêm, é tudo baseado na internet, porque hoje em dia a internet é tudo, ela é a verdade soberana, tudo que está na internet de fato acontece. Quando não, você mostra o que você quer mostrar na internet, né? E aí as pessoas acham que é isso, eu vou ter o equilíbrio de não ter mais um problema. Gente, vai ter época que você vai ficar tranquilo, mas vai ter época que você não vai dormir. E vai ter que ficar pensando em estratégia, por exemplo, o Brasil está entrando numa crise, num recesso absurdo. E, gente, todo mundo que tem uma empresa tá desesperado. Porque não tem como. Aí a gente vê aquele, né? Cenário real e cenário ideal, né? Eu sempre falo disso. Você tem que ter pelo menos 6 meses de capital de giro. Gente, no Brasil... Né? Como? Fala. Não. Como? Para quem tá em lucro presumido é 27% do faturamento da empresa pro governo. Então, assim, não existe isso. E a gente não está falando de multinacionais ou super empresas, gente. Vamos falar do que tem no Brasil, né? Que é a grande maioria, que são os pequeno e médio empresário. Então, assim, para você ter 6 meses de caixa é muito dinheiro. Quem tem funcionário piorou, né? Piorou. Aí você não consegue mesmo. Não tem como. Então, assim... as pessoas acreditam nessa ilusão. Então, assim, os jovens vêm vindo dessa ilusão, né? De que... dinheiro fácil, de que as coisas são fáceis, de que vai jogar no tigrinho, vai ficar milionário. Mas eles pregam isso, que as pessoas têm uma tendência de gamificar a vida. Eles querem gamificar, é por isso que, né? Mas eles querem gamificar porque, por exemplo, quem eram os heróis da nossa época? Os heróis, assim, os famosos, né, que a gente via na nossa época. Era diferente, por exemplo. Hoje em dia você vê o pessoal que vai pro TikTok... fica o dia inteiro fazendo absolutamente nada e tem milhões de dinheiro. Tem uns que falam assim, mas você não precisa estudar. Tem vários que falam isso. Vários. Não precisa estudar, gente. Vocês não precisam ficar perdendo tempo. Olha o que eles ouvem. É absurdo. Então, assim, você pega uma geração
E eu não tô aqui falando que eu não acompanho influenciadores, eu acompanho, não é esse o ponto. Mas quantos que dão certo? Né? Quantos influenciadores que realmente começaram a gravar, que realmente ficaram milionários? Poucos. Grande maioria finge, né? Tem vários que alugam carro, alugam a casa, alugam tudo pra mostrar, porque aquela coisa do dinheiro chama dinheiro, quando você parece ser bem sucedido, as pessoas querem fechar negócio com você e tudo mais. Mas é isso, assim, você vê um monte de guru, e eu falo muito disso, não vou citar nomes, óbvio, mas tem vários gurus aí da internet, né, super, assim, comprando casa de não sei quantos milhões, reformando, que fala que tem 20 empresas. Nunca mostrou uma empresa. Como consegue? Não fala o nome de uma empresa. 20? Aí, por exemplo, o velho da van. O velho da van é dono da van, todo mundo sabe que ele é dono da van e é a van que dá o dinheiro pra ele. Mas tem mais um monte que falam. Ah, porque eu tenho 30 empresas, milhões, meu faturamento. Não fala uma. Não fala uma empresa. E as pessoas compram um curso, pagam a mentoria. Você fala, gente, pelo amor de Deus. Estuda um pouquinho pra ver, né? Então, mas é por isso, porque não é interessante que as pessoas estudem. Porque se você estuda e você acessa a internet de uma maneira correta, você não cai nesse papo, né? Mas aí que tá, né? A pessoa quer o sucesso rápido, acha que é assim, eu vou cumprir isso aqui, eu vou chegar ali naquele pódio, eu vou ganhar vou cumprir os checklists e aí sucesso é só administrar. E não é. O sucesso é isso que a Clícia falou, ele é feito de curvas. Sim. A vida é feita de curvas. Então, assim, a vida não é gamificável. Né? Não é mesmo, mas eu acredito que é muito isso. As pessoas os heróis dessa nova geração são fracos. Não fracos, assim, não são pessoas boas. Eles são frágeis. Você almeja ser uma pessoa que fica dentro de casa o dia inteiro fazendo dancinha do TikTok. E aí, quando você pega, por exemplo, uma pessoa dessa pra pôr pra trabalhar, eles não querem trabalhar. Não. Porque o trabalho é cansativo, é puxado, é uma outra jornada, você tem que sair da sua casa, você pega ônibus, você pega isso, você tem que ir com chuva ou com sol, tem uma pessoa que vai te passar as regras. Não quer. Não quer, porque olha a vida do outro e fala assim, eu vou me submeter a tudo isso? Olha ali o fulano, ele só faz... Ele posta o jogo do tigrinho o dia inteiro e ganha milhões, compra carro, compra coisa, faz rifa. Vocês já viram essas rifas? Não. As rifas que os influenciadores fazem, por exemplo, por 99 centavos a cota, você vai concorrer a R$1 milhão. Não acredito. Não, 1 milhão, 200 mil, 100 mil, enfim. Seja lá o que for, né? Gente. Ou você pode escolher uma Porsche ou o dinheiro da Porsche no seu... As pessoas compram R$10, né? Porque é 99, você vai, quanto mais... É muito mais fácil elas acreditarem nisso, vai que eu ganho nesse dinheiro fácil, do que acreditar que ela vai ter que trabalhar. Tanto é que tem vários nessas operações que estão acontecendo, que estão prendendo vários influenciadores por tigrinho, porque o que acontecia? Vários deles criavam essas rifas e o prêmio não saía deles. Tipo, a gente tá aqui, eu lanço essa coisa... Uma vez ela vai... Não, ela vai ganhar uma vez, mas ela é minha amiga. Entendeu? Tá. Aí ela é a irmã dela. Entendeu? A próxima quem ganha é ela. Entendi. E aí fica sempre o dinheiro fica com sempre eles. aqui. Então, assim, se era 100 mil, eu dou 20, e aí eu fico com 60. Além de tudo que o pessoal colocou. Olha. Então, essa é uma grande parte do porquê que eles estão sendo presos. Além de, por exemplo, os tigrinhos, né? Eles ganham pela porcentagem do que as pessoas que entram pelo link deles perdem. Então, assim, isso saiu, por exemplo, até a própria Virgínia, que não estourou isso aí, porque é a Virgínia, mas ela ganha 30%, ela ganhava, né, pelo menos foi o que saiu na matéria, ela ganhava 30% do que as pessoas perdiam, que entravam pelo link dela. Puxa. Caramba, então ela torcia pra perderem. Mas você vai perder. Tudo que. Gente, Você vai perder. Ele é feito para Ele é feito pra você perder. Tudo que. Ele é computador. É um computador. O que ele faz? Você ganha 100, 50. Quando você coloca 1000, você vai perder. As primeiras você ganha porque dá aquela ilusão e é aquilo que falam, mexe com o gatilho da pessoa, porque a pessoa vai lembrar que ela ganhou. É dopamina. As pessoas só lembram do, mas eu já ganhei, e agora eu vou recuperar, agora eu vou recuperar. E você só vai perdendo. E nisso, os influenciadores que colocam o link estão ganhando, porque eles ganham pelo dinheiro que tá lá. Sabe o que eu penso, Ná? Como que ficam, né, os profissionais de hoje, né? A gente quase não tem mais profissionais qualificados. Eu vejo pela minha empresa, quando a gente vai contratar...
Quando eu contrato pessoas mais jovens, a dificuldade que eu tenho para que essa pessoa se desenvolva, porque ou me dá problema para chegar no horário, ou me dá problema porque faz de qualquer jeito, sabe? Por exemplo, a gente trabalha com computador, tem um sistema lá que ele vai fazer uma boa parte do trabalho, mas tem o lado do ser humano que tem que conferir, tem que ver se realmente tá tudo certo. Gente, vai do jeito que tá? Tive um caso que eu peguei uma pessoa para trabalhar e eu tive que refazer 1 ano de trabalho. Nossa. Eu tive que demitir porque ele chegava todo dia atrasado, enfim. A gente quer dar oportunidade, mas tá muito complicado. Não, tá né? muito. As pessoas mais velhas, eu já não tenho esse problema. Você sabia que tem lugares que eles só contratam agora, que o currículo, eles preferem, 40 a mais, né? Eu tô com uma de 40 a mais que tá um sucesso. 35, 40 a mais. Eu, por exemplo, eu tô com vaga aberta desde começo de janeiro. Difícil, não é? Difícil. E você vê, tem tanta gente que precisa trabalhar e você não consegue aproveitar. Semana passada, né, uma história de lá na academia, né, que eu faço, um jovem, 20 e poucos, deve ter seus 21, 23 no máximo, ele estava muito bravo, muito revoltado, porque ele estava fazendo um estágio e aí ele foi consolidado, né? Falou, não, vamos, né, de estagiário você vai ser um contratado. Só porque de estágio para contratado, ao invés de 4 horas diária, ele teria que cumprir as 8 horas diárias. E o salário proporcional. E aí ele falando, né, a geração de vocês que são culpados de termos que trabalhar tanto. Mas aí, espera ganhar trabalhar dinheiro tanto, trabalhar tanto, 8 horas por dia. E espera da onde ganhar dinheiro, né? Sim. É isso que eu falo, é uma geração muito frágil. Muito frágil. Recepcionistas, né? Eu havia pego umas que eram mais novas. Ai, gente, juro. É difícil, né? Gente, não é Não, é fácil. uma coisa, você tem que ter 4 tarefas. Responder o WhatsApp, fazer agendamento, cobrar e tirar foto. Só, é Né? simples. E coisar estoque, faz 5. Não dá conta. É incrível. E aí, assim, é uma coisa que... Aí eu falei, não é possível. Mas agora, graças a Deus, eu acertei. Mas também, é uma pessoa mais velha. Aí eu falei, não é possível. Acho que talvez eu esteja exigindo muito. E aí, quando eu trocava de recepcionista, eu ficava na recepção. Gente, eu fazia em 3 horas. Eu quero pra fazer o dia inteiro. Sabe assim, o resto era só realmente ficar esperando pra cobrar. Porque são os atendimentos do dia. Eu falava, gente... Não, mas sabe o que acontece? A pessoa não quer trabalhar CLT. Porque precisa cumprir regra. Exato, cumprir horário. Cumprir horário. Fica nervosinho, né? Não consegue. Então tá bom, então vamos trabalhar autônomo. A pessoa não sabe o que é autogestão. Então a pessoa quer... O que essa pessoa quer? Se não consegue, né, se autogerir ou se ela quer ser CLT. Me fala uma coisa. Eu sempre falava assim, ó, como eu fazia curso de desenvolvimento pessoal, e o que eu sempre falo a sua, por exemplo, você não tem uma empresa, mas você entrou numa empresa para trabalhar, sei lá, como RH, que é um caso lá. Você tem que entender que a sua carreira é a sua empresa, gente. Você tem que ser o melhor que você puder dentro daquilo que você está fazendo. Eu sempre falava assim, eu quero ser a melhor ou estar entre os melhores naquilo que eu faço. Isso eu falava nos cursos, até na minha apostila eu coloco isso no final, né? Uma mensagem para quem está fazendo o curso. Você tem que ser o melhor ou estar entre os melhores. Não importa se você não tem uma empresa, não importa se você não é dono do escritório contábil ou da sua empresa lá de unhas, né? Que é da beleza. Eu vou ser a melhor manicure que eu puder, porque essa é a minha empresa, é a minha carreira. Eu falo muito isso para as meninas, né, para as minhas que trabalham comigo, que elas são um profissional parceiro, né, são parceiro, né? Sim. Que é MEI. É um MEI parceiro. MEI parceiro. Sim. Existe uma lei, enfim, a contratação delas é por PJ. E é o que eu falo para elas, eu falo, se vocês não fazem um serviço bom, tudo bem, a pessoa vai interpretar o NC, claro. Mas ela sabe qual que é o seu nome. Qualquer outro salão que você for, que ela veja você, ela não vai querer fazer com você. Exatamente, gente. Então, assim, faça o seu melhor, porque achar que, eu vou fazer, mas é aqui... Não, porque eu não sou a dona? Porque não é meu. Achar isso, você também tá queimando seu nome. Porque se você sair, se você começar a fazer um serviço ruim aqui, eu vou te tirar. Exatamente, você vai procurar outro lugar. Só que se a cliente que veio aqui e fez com você for nesse outro lugar, ela já vai olhar e falar, aquela ali, não vou fazer com ela. E você se queima também. A pessoa não entende isso, Mas né? é muito difícil de trazer esse entendimento para as pessoas, porque a gente tem uma cultura aqui no Brasil, que é uma cultura que eu acho... Eu não sei como que a gente vai fazer para mudar, porque, né? Que é a do...
empresário vilão Exato. e o profissional. Então, assim, acha-se que é uma disputa, que tem que prejudicar um outro, que um tá aproveitando do outro. Então, assim, isso é muito ruim para todo mundo. E é cultural mesmo. E é cultural. É cultural, é cultural mesmo. do Brasil. Eu não sei, e assim, a gente vê que até hoje incentivam essa rivalidade. Quando na verdade tem que ser uma parceria, né? Gente, é todo mundo junto. É a coisa que eu mais tento trazer em reunião. Eu falo, gente, junto, gente. nós somos um time. Se uma perder, todo mundo perde. É lógico, se você perde cliente, você talvez tenha que tirar alguém do sua equipe. Isso. Alguém vai sair prejudicado. Alguém vai sair. Se, por exemplo, se uma faz... Então, assim, e é muito difícil mudar essa cultura. As pessoas veem como vilão porque é o discurso que aparece em tudo quanto é lugar. Com Só que certeza. não passam para as pessoas. É porque a gente queria ganhar mais. A gente também quer pagar mais. Só que não tem como, por conta. Não dá. Entendeu? Não tem como por conta, que nem ser CLT, que as pessoas acham que é sensacional ser CLT. Gente, vocês soubessem o tanto que a gente paga de Meu imposto Deus. que poderia pagar para vocês. Exatamente. Outra cultura errada. É outra cultura errada, que nem os países que dão mais certo, não tem regra CLT. Exatamente. Não tem. Então, assim, porque aí as pessoas se garantem, você vê como é, né? As pessoas, eu acho que a política do pôr circo é o que mais faz sentido pra gente continuar vivendo nessa teoria. É a ilusão do, mas eu tenho férias garantido. Isso não é nada perto do que você poderia ganhar se você fosse numa contratação PJ, se não tivesse todas essas regras de CLT, todos esses impostos que a gente tem. E as pessoas ficam nessa ilusão. Por exemplo, você, se alguém estiver assistindo que for manicure, porque tem manicures ainda que não aceitam o PJ. Mas o salão parceiro foi a melhor ideia que tiveram, né? Não, elas ganham o dobro do que ganhariam numa O CLT. salão parceiro em questão tributária para Mas todos. sabe que tem uma Você ganha coisa o muito dobro. legal? Uma vez eu fui fazer unha e a manicure estava reclamando que não gostava do que fazia. Aí eu falei assim, deixa eu entender uma coisa. Eu falei, gente, ela vai destruir meu dedo nessa hora. Mas eu falei, você tá aqui fazendo a minha unha, falando que você não gosta do que você faz? É sério, como é que eu vou confiar no que você tá fazendo? Então, assim, eu acho que tem uma coisa que é assim, eu preciso ter saúde mental, eu preciso me conhecer o suficiente para saber que qualquer coisa que eu faça, seja trabalho, seja um convite para sei lá, aqui um bate-papo entre amigas, seja eu normalmente derrubo essa água, então você serve. Pode ser que eu derruba também. Então, assim, a pessoa tem que se compreender, tem que se conhecer a ponto de falar, olha, esse lugar serve ou não serve para mim, porque o nosso trabalho é o lugar que a gente mais vai passar o nosso tempo. Mas então, poxa, que seja um lugar agradável. tem uma coisa, eu vou falar uma coisa que eu percebi que é muito também, voltando no cultural de algumas mãos de obra. As pessoas, elas se diminuem de acordo com alguns cargos, sabe? Ou as outras pessoas diminuem. E trazer esse entendimento para algumas pessoas é muito difícil. Essa reeducação do tipo assim, olha, se você fizer o seu melhor nisso, você vai ter mais clientes, você vai ganhar mais, você vai almejar outras coisas. Porque existe uma diminuição, lá atrás, sabe assim, você é só manicure. Porque as pessoas falam isso. As pessoas diminuem a profissão, por exemplo, de ser manicure, quando você é caixa. As pessoas diminuem isso, mas elas não entendem. Eu vou falar de manicure, porque manicure, pelo menos no meu espaço, elas ganham por comissão. Então, quanto mais clientes elas fidelizarem, mais elas ganham. Então, hoje, graças a Deus, eu consigo. Hoje, as meninas que estão comigo, elas têm esse entendimento, elas sabem disso. Mas já passou gente lá que era muito isso, eu só sou manicure, então eu vou fazer isso aqui só e tá tudo bem. Aí bate num ponto muito importante, que é a questão do propósito. Exato. Tem um escritor, Simon Sinek, ele fala que para você ter a ideia do empreendedorismo, são 3 perguntas, Do né? Golden Circle, não é? Isso, que é o que, como e o porquê, né? E o porquê bate nesse propósito, né? Não importa se eu sou uma empreendedora ou se eu tenho um emprego concursado, se eu tenho um emprego CLT, o importante é o meu propósito
propósito é aquilo que me faz levantar todo dia, aquilo que me move, é o que me atravessa, é o meu ideal, né? Aquela frase que eu acho muito linda, se nós vencermos, quanto vencerá, né, conosco, né? Quem que vai vencer conosco? Então é ter essa ideologia do porquê, do propósito. Mas é muito difícil trazer isso para uma base, entendeu? É muito difícil a gente trazer isso para as pessoas entenderem o quanto elas... Porque, de novo, vira aquela guerra entre dono e colaborador. Porque eles acham que é sua obrigação de tudo. Só que eles não entendem que se eles não fizerem um serviço melhor, se ela não gostar do que ela está fazendo, ela não vai ganhar mais, a empresa não vai ganhar mais e ela provavelmente vai para a rua. Será que não tem a ver também com a pessoa não estar dentro daquilo que realmente gosta, como a Lu falou, e de se conhecer também, de buscar alguma coisa que faça a pessoa feliz, né? Eu acho que entra a saúde mental aí também, porque a pessoa ela não deve estar bem também com ela. Não é? Com certeza. Porque se você não faz algo que te faz feliz, você não faz direito, você não vai fazer direito. né? Então eu acho que essa parte também da saúde mental que a gente traz, é importante a gente, né, fazer a pessoa entender que ela precisa buscar algo que realmente a faça feliz, né? Não só para ganhar dinheiro. Porque eu lembro que eu tinha uma psicóloga que falava assim pra mim, você tem que fazer primeiro uma faculdade pra ganhar dinheiro e depois uma pra te fazer feliz. Eu não concordo. Eu fiz uma faculdade na força do ódio. Eu acho que a gente tem que fazer algo pra fazer a gente feliz também. Porque essa parte também de você não tá bem vai afetar o teu resultado. Afeta todo, não tem exatamente. jeito, gente. Exatamente. Mas é basicamente isso, assim, as pessoas... E também a questão de dinheiro... eu sei isso porque a gente conversa com muita gente para contratar, né? E aí as pessoas são muito limitadas. Por exemplo, eu quero ganhar R$100 por dia, R$150 por dia. Eu quero essa garantia, a pessoa pede. E é assim, a gente dá uma garantia nos primeiros meses, mas ninguém ganha essa garantia, ganha mais. Só que você vê que a pessoa não tá... Só que elas ganham por produção. Só que a pessoa não tá preocupada em produzir mais. Ela quer aquela garantia, porque aquilo é o que ela precisa. Gente... Ela não vai fazer mais do que aquilo. Porque ela não quer, ela quer só aquilo. Então, assim, existe um comodismo. Então, ela calcula ali na cabeça dela o quanto ela prejulga que isso aqui vai ser o suficiente pra mim, sem um esforço máximo. Então, é muito isso que a gente vê hoje em dia. As pessoas estão vendo uma vida fácil dos outros, né? O que aparentemente parece ser fácil para os outros, né? que não é fácil, e estão querendo transferir isso. Então, assim, a lei do mínimo esforço. Eu quero ganhar isso, aí você fala, não, mas você vai ganhar mais do que isso, mas... Não, mas nem tô preocupada com isso. Não, mas é porque eu preciso dessa garantia. Mas ela não tá preocupada, porque que nem... E isso a gente conversa com várias donas de salão, quando o salário é fixo, elas não produzem. É por isso que não dá nem para trabalhar com salário fixo em alguns casos, né? Elas não produzem. Tipo assim, elas enrolam pra fazer, porque aquilo já tá garantido. Não vende um produto, um serviço extra, porque aquilo já tá garantido. E ela já trabalhou tudo. Agora, quando você precisa se mexer, você sai da sua zona de conforto. Então, você tem que fazer algo direito. E aí, por exemplo, além dessa questão, né, cultural, você percebe, né, no grupo de pessoas que você gere, quadros, por exemplo, de aumentos de ansiedade, sintomas deprimidos, crise de pânico? Como que você vê a saúde mental da equipe, do pessoal, por exemplo, da beleza? Como está? Eu acho que tem, sim, as crises de ansiedade. Mas eu acho, pelo que a gente conversa, geralmente é mais relacionado com fora do trabalho, tipo, do que dentro. Que traz de casa, Que traz de casa. Por exemplo, alguns casos que eu já vi de pessoas que trabalharam lá, era, por exemplo, elas começam a ganhar mais que os maridos, né? E aí, você vê muito marido que começa a, tipo assim, você ganha mais, então acho que você tem que pagar isso aqui meu. Então me ajuda a pagar uma pensão, paga a parcela do meu carro. Então hoje você vê que elas começam, os maridos começam a consumir tanto elas por trás, que elas não ficam mais felizes. E aí eles jogam essa culpa pro salão, sabe? Sim. Tipo assim, porque você tá trabalhando muito, porque você não sei o que lá. E aí, porque aí eles fazem elas saírem. Quando elas estão ganhando mais do que eles... Aí, já não é interessante, porque aí vai lá e poda. Então, o que eu percebo... E não só maridos, tá? Família também. Família também. Tipo, mães. Por exemplo, se tem filho que deixa com mãe, a mãe começa a querer um dinheiro que tá cuidando. Aí tá cuidando, aí começa a brigar porque tá cuidando. E a pessoa tá trabalhando.
A pessoa tá te proporcionando várias coisas. E aí começa a brigar, Então, assim, a gente tem um boicote, pelo menos é o que eu percebo. Não que o trabalho não seja desgastante, lidar com o cliente não seja desgastante, não é isso. Mas eu já percebi num quadro aí de umas ex-profissionais que trabalharam comigo, disso, tipo, da família consumir tanto, querer colocar tanto uma culpa na pessoa, que a pessoa começa a se anular. Porque os outros não... Afeta a pessoa, né? Porque é aquilo, né? Quando uma pessoa começa a crescer mais do que a outra, quando a gente conhece... Incomoda, né? Não, e quando a gente conhece o que é bom, por exemplo, se você está com um marido que é que não serve pra nada, você começa a bancar, e aí você começa a ter mais condições, começa a ver outras coisas, automaticamente você vai querer... Você fala, o empoderamento, né, que você fala, é esse né? aqui que eu tô? E aí você vê que as pessoas... Eu tinha profissional que ganhava super bem, e eu nunca vi ela comprando nada pra ela. Sabe assim? O salário batia e sumia. Mas aí você via o marido com um celular novo, com uma roupa nova, não sei o que lá, nananã, comprei não sei o que pra mãe, não sei o que, nananã. E pra você? Ah, não comprei nada. Isso traz muito a história das conquistas das mulheres, né? Porque se a gente vê na história, nós conquistamos hoje vagas que antes eram ocupadas só por pelos homens. Exato. Porém, as funções que nós exercíamos, elas não foram redistribuídas, né? Então, junto com esses cargos que nós ocupamos, vem toda aquela responsabilidade, né? E aí ela Então, vai se anulando, E aí é onde vem a crise de ansiedade. Exatamente. E aí começa a chorar. E aí a primeira coisa que os maridos orientam a fazer... Sai do trabalho, é o trabalho que tá te matando. Aí isso que eu ia te falar, e o trabalho vira um problema pra ela, né? Vira um problema. Vira um problema pra ela, né? Aí o trabalho é o que tá... E aí é onde dá todo esse... E a outra questão também que você fala, a questão da mulher, né, ter uma profissão ou alguma posição onde o homem se incomoda com aquilo, né? Que alguns falam assim, eu não quero me relacionar com uma pessoa, CEO, porque... ela vai ficar masculinizada, eu não quero. Foi o Thales, né, da G4 que deu essa declaração, né, e na época a gente falou. E aí, assim, hoje, você estava falando pra Lu um tempo atrás, né, sobre esse negócio da energia masculina e energia feminina. Foi. Que há um tempo atrás eu ouvi sobre isso, eu falei, nossa, que besteira. Mas lembrando, eu não acho que o Thales está certo, porque eu acho que se você... tem medo da mulher que tem uma opinião, você que é frouxo, sabe? É simples assim. Mas eu, de fato, acho, até porque eu me enquadro nisso, desse negócio da energia masculina e feminina, eu achava que era besteira. Eu achava que não existia. Eu falava, gente, mais um negocinho. Né? Até que, por exemplo, eu passei por todo esse processo, né, de 2020 pra cá, e eu peguei a minha vida e falei, eu vou focar na minha carreira profissional. Isso vai dar certo. Eu vou dar certo. E quando a gente tem algum foco, a gente precisa abrir mão de outras coisas. Né? E aí foi essa parte. Tinha engordado e tal. Falei, não vou ligar pra isso. Relacionamento também não. Porque é uma coisa que vai distrair e eu preciso focar nisso. E eu foquei. E eu fui. E aí ficava esse negócio de energia masculina e feminina. Ai, nossa, que negócio de... Quando foi no meio do ano passado, e eu sempre fui muito... eu sempre gostei de me cuidar, sempre gostei de maquiagem, sempre acompanhava influenciadoras, sempre fiz várias coisas. Quando meu pai passou por uma crise financeira, meu pai sempre... Eu brinco, eu falo, nunca posso começar minha história falando, é porque eu vim de uma história triste. Minha história nunca começou triste. Meu pai sempre me deu de tudo. Eu estudei numa das faculdades mais caras de São Paulo. Sempre tive de tudo, assim. Limite do cartão de crédito de meu pai nunca nem olhar o que eu comprava. Então, só que meu pai quebrou. A partir do momento que meu pai quebrou, tudo que eu tinha, eu não tinha mais. E aí eu parei de acompanhar as coisas que eu não conseguia acompanhar, e foi onde eu falei, cara, eu vou focar nessa questão de trabalho, eu vou fazer dar certo, porque a vida que eu tinha, eu não queria deixar de ter o que eu já tive, né? Porque aquilo a gente já vi, eu até brinco, eu falo, quando você não tem... É verdade. Você não sente, você não sabe, você só imagina. Você mas não sabe como é. Você não sabe como é, mas depois que você teve, que você perde, gente, é horrível. É horrível, horrível. É horrível. E aí eu foquei nessa coisa de profissional. E fui deixando tudo de lado. No final do ano passado, eu falei, gente, nossa, eu gostava de tanta coisa lá atrás, era uma taça de 6 anos antes.
Nossa, eu gostava de tanta coisa que hoje em dia eu não gosto, não acompanho. E eu comecei a sentir falta de mim, sabe, assim? Do que eu já tinha sido um dia. Não que eu não... Assim, o que eu virei hoje, nem nunca imaginei. Quando eu tinha 23 anos, gente, no meu plano de vida eu já ia estar casada com 3 filhos agora, eu não ia nem trabalhar. Eu não ia nem trabalhar, era meu marido que ia trabalhar. E hoje em dia, e aí eu comecei a sentir falta de mim, assim, eu comecei a ver alguns sonhos meus deixados pra trás que eu ainda gostava. E eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. Que foi quando eu fui fazer o tratamento do monge. Eu falei, primeira coisa é isso aqui, que me incomoda horrores. Fui fazer o tratamento com o monjaro, comecei a fazer e tal. E comecei a ver esse negócio de energia masculina e feminina, né? Ver uma coisa aqui. Aí eu fui jantar com uma amiga uns 2 anos atrás, foi a primeira vez que eu vi disso. Aí eu fui jantar com ela falou, você já percebeu que a gente tem energia masculina? Ela falou pra mim. Falei, ai, será? Ela falou, e você sabia que são pequenas coisas que mudam? Falei, não acho que a gente tenha. Assim, né? Aí a gente teve essa conversa. Eu fui viajar pro Rio de Janeiro no carnaval com um amigo meu. Tipo, um amigo, a gente é amigo há 8 anos. Desde os 8 anos. E aí ele tava todo ferrado, tinha arrancado unha do dedão, do pé, enfim. E aí ele falou alguma coisa pra mim no avião e eu não entendi. A gente tava na fila, assim, né, pra chegar no nosso lugar. E eu não entendi. Aí eu fui, coloquei minha mala no bagageiro. Aí ele falou, por que você fez isso? Eu falei, porque tem que pôr. Eu falei, porque tem que pôr. Ele falou, mas eu falei que eu ia pôr. Eu falei, eu não ouvi. Ele falou, poxa, aí eu falei, ai, tá bom, depois você tira. Eu odeio pôr a mala no bagageiro. Mas é uma coisa tão automática pra mim, de fazer todas as coisas, que eu não conseguia nem deixar, eu nem prestei atenção. Aí essa foi a primeira sementinha desse negócio de energia. Aí um tempo atrás eu fui viajar com umas amigas e tava um namorado. E aí eu percebi que eu tinha muito mais assunto com os homens do que com as minhas amigas. Tipo assim, eu comecei a falar de política, séries que eram... Eu falei, gente, calma. O que eu tô fazendo aqui, né? Tá tudo errado. Pera, calma, vamos voltar. E aí eu fui ler um livro que chama Jornada da Heroína. Adoro. Eu tenho. É maravilhoso. Eu fui ler esse livro. Aí uma amiga minha falou, lê esse livro. E aí eu entendi que de só fato... tapa na cara, aliás. É do começo ao fim. Só tapa na cara. Tanto é que é um livro que... ele tem 200 páginas, mas eu não consigo ler rápido porque é isso. Não, porque você demora 2 anos pra ler. Porque eu fiquei 1 mês pra ler. É. Porque você fala, meu Deus... Aí você fala, agora eu vou parar de ler, porque agora tá me incomodando um pouco. Gente, vamos ler esse livro. Aí você fica com um pouco de... Tipo, aí você fica assim, preciso voltar a ler o livro, mas, putz, vai vir mais umas verdades na minha cara. Gente. E aí, de fato, esse negócio da energia masculina e feminina, ela existe. E é importante, por mais que eu tenha empresa, por mais que tudo mais, eu sei que foi importante eu ter ativado essa energia masculina que eu ativei por um tempo, mas é importante ativar a feminina de volta. Sim, não deixar também morrer, Não deixar morrer. E eu tinha deixado a minha morrer. Quando eu comecei a falar, caraca, eu ri assim, falei, meu Deus. E é importante trazer ela de volta. Com certeza. E são com coisas bem simples, né? Sim. Assim, eles falam para um exemplo. Dá um exemplo pra gente aí. Fazer uma aula de cerâmica. Uma aula de pintura. Ai, meu Deus do céu, gente. Gente, esse livro é maravilhoso. Tipo assim, fazer uma aula de balé, sabe assim? Vai dançar. Não, mas aí você vai achar o que... Alguma coisa. Mas são coisas mínimas mesmo, sabe? Sei lá, fazer uma mesa posta, arrumar uma cama, sabe? Fazer aquela cama. Aí eu voltei a seguir todas as influenciadoras que eu gostava. É muito legal. Por exemplo, que nem eu acho ela elegantérrima, a Ana Paula Siebert, a mulher do Justus. Voltei a seguir as tranqueiras. Eu sempre gostei de todas elas. Mas eu tinha parado de seguir porque era uma realidade que eu não ia alcançar. E aí eu falei, gente, não. Então você volta a consumir aquela coisa, né? A gente é reflexo das pessoas que a gente mais convive, do que a gente mais consome. Mas eu acho que também você estava naquele seu momento de empreender. Né? Exatamente. E não tem jeito, nessa hora você meio que tem que ter uma energia mesmo masculina ali. Mas foi o que eu falei. Eu entendi. Então, quando o Thales fala uma coisa dessa, porque, por exemplo, eu e as minhas amigas empresárias, é o que a gente fala. A gente já tem que tomar muita decisão. A gente já tem que usar isso no trabalho. Então, num relacionamento, a gente não quer usar. Exatamente. Mas isso não significa que eu não posso dar minha opinião, porque hoje em dia os homens são assim, né? Se você fala, ele fala assim, isso aqui é a coisa mais bonita do mundo. Aí eu falo, eu não acho bonito. Sim. Nossa, você já quer brigar? Não, só tô dando minha opinião. Não, porque tudo você briga, porque não sei o quê, você é do contra. Porque aí começa uma discussão porque você tá dando a sua opinião. E não é. Então, assim, o Thales, pra mim, eu acho que ele tem receio porque ele não tem nada a oferecer. Sabe, assim, aparentemente, pelo jeito que ele falou, é porque ele não... Se a mulher souber mais do que ele, talvez não fique com ele pelo que ele é dentro de casa. Porque um homem que tem noção, né,
não tem medo da mulher, ele vai entender que dentro de casa ela quer ser cuidada. Exatamente. Ele vai ter essa noção, não vai achar que é uma disputa, ele não vai interpretar nisso. Então, o que eu entendi do Thales foi isso. Mas eu, de fato, acho que existe, assim, energia masculina e feminina. E eu acho que elas têm que estar alinhadas. Isso. Tem uma psiquiatra, a doutora Giane, ela é psiquiatra e terapeuta junguiana. Ela traz 4 arquétipos, né, da mulher, porque nós temos o quê? A ideia das pessoas, o que eu vejo, os grandes problemas é a intensidade, né? Então, se as pessoas focam em algo, é só aquilo. Mas é o quê? É o equilíbrio dessas energias, a masculina e a feminina. E essa psiquiatra, ela traz o seguinte, por exemplo, ela faz comparação às deusas gregas. Então, ela pega, por exemplo, a deusa Eros, né, relacionada ali à sensualidade. Mas se eu estou, por exemplo, em um ambiente de trabalho, eu tenho que buscar ser a deusa Atenas, que é a focada, a concentrada, né? Se eu estou cuidando de alguém, seja um filho, né, cuidando de algum idoso, ali a Deméter. Então, em cada posição e ambiente, aprendermos a ter essa flexibilidade, porque não adianta eu querer ir com a minha energia de Atenas dentro de um relacionamento. Vai ter ali polaridade, vai ter conflito. Essa é a grande questão. Não, e é isso, porque eu perdi totalmente essa energia feminina, né? Perdi não, tava lá, escondida. Não que ela já tenha voltado, eu tô voltando, e aí é isso, você tem que voltar e saber dosar, e saber a hora de colocar cada uma... Porque é um cada cultivo, situação, né? E saber colocar cada um. No último Connect a gente tava falando disso até. A gente tava debatendo, eu falei, gente, mas é assim, primeiro a gente precisa se conhecer, se entender cada energia, e depois saber virar essa chave pra cada lugar que você vai. Sim. E tem que tomar cuidado, porque no relacionamento afetivo, né, o homem também sente falta disso, da mulher, né? A gente fala muito de mulher, mas a gente tem que pensar também que o homem mexe. né? A gente também aqui não é... Nossa, a gente só tá aqui para falar que a mulher... Não, o homem, ele precisa desse nosso lado, né? É ruim mesmo, imagina. É que nem a gente comentou do trabalho. Tem que ter um equilíbrio, gente. Sim. Não somos rivais, né? Como a gente pensa, não, o meu patrão é meu rival. Não, um casamento é a mesma coisa, gente. É uma parceria. Você precisa suprir, sim, a necessidade do homem. Porque nós somos feitos diferentes, né? Não tem jeito. A gente tem necessidades diferentes das dele, mas a gente não pode se anular e não pode querer um sobressair, né, ao outro, né? Não, gente, eu super acho que tem tarefas de homem e de mulher no relacionamento. Eu acho que cada um... Não, mas eu acho que cada um tem o seu papel, cada um tem a sua... Claro. Existe isso, de ser protetor, essas coisas, provedor de homem, eu super concordo. Mesmo que eles não queiram demonstrar que tem uma fragilidade, mas eles têm, gente, eles necessitam desse nosso lado, e eu né? concordo, mas é isso, eu não acho que porque a mulher é uma CEO, ela não serve pra ter um relacionamento. Só pensa assim, uma pessoa que de fato enxerga isso como uma concorrência. Não pode, né, gente? Não é. O homem não pode achar porque a mulher é bem sucedida que ela não possa viver com ele e ter um relacionamento saudável. Não, mas aí se o homem pensar isso, então troca de parceiro, porque... porque é um problema dele, é ele com o ego dele, é uma batalha dele. Isso, e se ela estiver equilibrando tudo isso em casa, eu acho que aí é um problema dele mesmo, né? Porque a gente tem que equilibrar tudo dentro de casa. Exato. Porque ninguém suporta mesmo viver nessa concorrência, né, gente? Ninguém suporta. Tem aquela diferença que eu digo, o homem machão e o homem masculino. O homem machão, ele é autoritário, ele quer te impor, ele quer te oprimir. O homem masculino, ele quer proteger, ele quer prover, ele quer ser parceiro. E a gente quer um homem masculino, então né? nós queremos o quê? Né? E quando eu falo isso, é muito importante ressaltar aqui, quando falo em energia feminina e energia masculina, não tem a ver com orientação sexual ou seu sexo biológico, né? É aquela identificação. Então é bom deixar isso bem claro, né? Gente, leiam esse livro, de verdade, leiam, todo mundo leia. Eu quero ler. Chama A Jornada da Heroína. Leiam. Ela não me conta todos, a Cera não me contou. Leiam, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é maravilhoso. Porque ela fala pra mim, eu tô lendo alguns livros que ela lê, ela fala assim, ai amiga, eu só consegui ler um pedacinho, já coloquei do lado aqui. Aí eu peguei e falei, gente, eu não consigo. tem uns que ela faz isso, eu não tô conseguindo. Não, esse é um livro que você vai ter que ler aos poucos. É mas muito forte. Tem Mulheres que Correm com os Lobos, gente. Esse eu ainda não li. Então, é igual. Então Só que ele tem, assim, tipo, umas 600 páginas. Nossa, então nós vamos demorar 1 ano pra ler, tá? E aí eu acho assim, pra que tudo isso dê certo, nosso psique tem que estar bem, né? Sim. Porque tudo vem dessa parte mesmo da saúde mental, porque cada um traz uma história de vida, né? Eu tive uma criação, eu passei por
coisas, ele passou por outras, e esse equilíbrio aí, né, de repente algum ali vai precisar procurar uma ajuda, mas o importante é que tenha esse equilíbrio, que seja saudável. E tem a parceria, né? Porque a mulher, ela pode ser, sim, empoderada, né? E hoje, assim, a gente é jogada para isso, né? Porque hoje não dá para você esperar só do homem ser o provedor, não dá mais. Não dá, mas assim, é isso que ela falou, tem o cuidado, tem a cordialidade, tem um monte de coisa desse negócio de energia masculina e feminina. Então, é não enxergar como uma disputa. Sim, não é um relacionamento, é um sexos, companheirismo, não é exatamente. Agora eu quero vir num assunto que eu amei, que eu falei assim, eu quero falar com ela sobre isso. Inimigo do meu amigo não é meu amigo. Não, amigo do meu inimigo isso, não é meu amigo. Me fala Isso é disso, lindo. por favor. Eu acho que a frase já é bem clara, né? Mas assim, hoje em dia, porque as pessoas levantam todas essas bandeiras, é cheio de bandeira, né, pra lá e pra cá. Mas assim, não é porque você não se dá bem com fulano que eu não posso ser amigo dele. Gente, é uma questão de lealdade. Lealdade de princípio. Como que você vai conviver normalmente com uma pessoa que prejudica uma outra pessoa que você gosta? Exatamente. Sabe? Não tem como. Como assim, por exemplo, ela fez mal pra ela é minha amiga. Como que eu vou conviver com ela? Não. Sabe? Como é que eu vou partilhar a minha vida? Aí um exemplo. Como que eu vou no meu aniversário chamar as duas pro meu aniversário? Né? Então, assim, a gente precisa começar a escolher lados e ser leal. Eu não tô falando aqui de, comprar briga e ir lá tirar satisfação. Não, mas afasta, né? Não tem... Ainda mais se não é uma pessoa que tem grande importância e relevância pra você, né? Uma coisa... Também tem muito nessa situação de qual que é o grau, né, de cada uma. Mas, geralmente, quando a gente vê as pessoas debandando, são pessoas que têm um grau muito mais de amizade comigo do que com a outra pessoa que me machuca, mas ela escolhe ficar do lado da pessoa que me machuca. Exatamente. E aí cai muito na questão do que a gente falou no começo, né? Das pessoas que elas acreditam nas verdades que condizem mais com o que elas querem acreditar sobre a gente. Isso eu achei tão forte, gente, porque eu pensei assim, puxa vida, né? Eu achei que aquela pessoa gostava de mim e se ela tá concordando com aquela pessoa, ela não gostava tanto de mim. Né? Ela não tinha, ela não validava os meus sentimentos, Mas você sabe né? o que eu acho? E não que eu acho que tudo é isso. A gente sempre percebe que essas pessoas que debandam quando acontece alguma quebra, você pode ver, são pessoas que não comemoravam tanto a nossa felicidade. São aquelas pessoas que, às vezes, eu acho que elas queriam ter a nossa vida. E aí elas veem a gente se afastando de algumas coisas e elas falam, eu posso ter isso aqui agora. Porque ela não tem mais contato com essa pessoa. Então, por exemplo, eu briguei com você e a Lu queria ser eu, um exemplo. A gente não fala mais. Ela fala, se eu me juntar com a Vânia, agora eu vou estar muito mais próximo de ter o que ela tinha, que era a amizade ou qualquer tipo de relação. Uma verdadeira afirmação. Então eu acho que as pessoas elas vão muito na lei do interesse do que elas planejam, porque as pessoas que não compram a sua briga, que não são leais a você, elas não, de fato, elas são aquele time que torce contra, que tá com você, mas torce contra. Mas você quer saber o que eu acho também agora pensando? Essa pessoa que não é leal a você, ela não gostava de você, nem da Clícia, nem da Vânia, ela gosta dela. Ela gosta do que cada uma proporcionava. Acabou. Se ela tiver que trair a outra, ela vai trair. Mas é que você sabe que assim, né, também, a questão da inveja, entre aspas, não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. Então tem muitas pessoas que gostariam de ser você, de estar no seu lugar, de ter por exemplo, de ter o carinho que as pessoas têm por você. E aí elas tentam se colocar nisso de qualquer maneira, nem que para isso elas tenham que debandar de lado, sabe? Nem que para isso elas tenham que... Porque elas querem aquilo, elas querem se sentir amadas, elas querem ter aquele... E não adianta, não vai ter. Porque aquilo é teu. Aquilo é teu. Aquilo é você. Isso ninguém tira de você. Aquilo é você, então não vai ter. Então as pessoas às vezes querem viver tanto a vida do outro, elas se projetam assim, que quando vê qualquer situação do... Sabe aquela amiga que pega o ex-marido da amiga? É isso. Olha lá, aconteceu. Aconteceu por aqui. Aconteceu por aqui. Então, é isso. Sabe aquela amiga? Quando eu tava no colégio, eu tinha uma amiga que mandava mensagem pro meu, eu falava assim, amiga, né?
ai, nossa, eu não sei por que ela briga tanto com você. Sabe assim? Então, assim... Uma coisa que me marcou muito quando eu passei por esse processo, a gente tinha pouco tempo, né, Lu, de amizade, porque a gente se conheceu assim, no sopetão. Foi amor à primeira vista, nós duas. Aí, de repente, ela virou assim pra mim, aí eu contei pra ela as coisas que estavam acontecendo comigo, eu falei, ai, amiga, tá acontecendo isso. Ela fez assim, a partir de hoje, eu não sei, eu não quero mais saber dessa pessoa, porque se tá fazendo mal pra minha amiga, não é meu amigo. E aí você colocou isso no teu Insta, eu falei, gente, foi uma coisa, a primeira coisa que ela falou. Não, tipo assim, não serve pra mim. E ela já falou pra mim também assim, eu prezo muito pela lealdade. Então, são coisas realmente que fazem toda a diferença para alguém que está passando por um processo de dor. Você saber que tem alguém, não é que ela vai lá brigar, mas tem que te alguém abraça, que te né? Que abraça a sua causa, e de verdade, exato, né? Porque ela, assim, o que ela ia ganhar? Ela tinha acabado de me conhecer. Mas ela viu a minha dor, né? Então, para quem está passando por alguma coisa, você saber que você tem alguém verdadeiro, né? Que você sabe que tá ali, ó, tô aqui. De apoio, Tá mas doendo, aí vai doer em mim. É que tem que parar de normalizar as pessoas serem escrotas. Porque isso tem que parar com isso. Não é normal você ver uma pessoa machucando a pessoa que você gosta e você continuar tendo contato. Isso não é normal. Não é. Não é normal, não faz sentido. Tem que parar com isso. Só que as pessoas não normalizam, né? Porque hoje em dia tudo pode. Ai, nossa, você quer que eu compre a sua briga? Não, não é bem isso, né? Mas também você não precisa, né, bater palma pro outro. Não, né? eu não acho que você tem que ser mal educado com a pessoa, assim, se você encontrar, oi, tudo bem. Agora, conviver, sair, chamar pra ciclos de amizade, aí já você escolhe um lado. Na verdade, esse negócio de ser em cima do muro, pra mim, não existe. Até uma amiga minha, quando aconteceu uma situação, né, eu contei pra ela, ela falou assim, eu coloco as minhas amizades à frente de muita coisa. Assim, amizades mesmo. Então, assim, pra mim a minha maior traição é de amizade, não é nem amorosa. Juro, traição amorosa, é que eu acho assim, traição amorosa, a gente já espera. É verdade. Já é algo que, infelizmente, quase todos os relacionamentos têm. Vai da gente também se vai perdoar, se não vai, enfim, mas já é algo que não surpreende, que não machuca. Tipo assim, você... Não que isso seja certo, mas você só meio que espera a hora que você vai descobrir. Né? Eu queria até falar disso aí, que eu já falei no outro podcast, perguntei até para uma convidada. Com tudo que passamos com essa relação do abuso, para mim, eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que me doeu mais? Foi o que essa pessoa me fez ou o que a sociedade, a comunidade onde eu vivia me fez? A comunidade, gente, a comunidade, porque foram muitas pessoas, era uma convivência de, no mínimo, 40 anos naquele local. Então, eu vivi ali. Com 9 anos de idade, eu comecei a participar daquela comunidade religiosa. E assim, pelo menos uns 80%, vamos colocar 70%, virou as costas para mim e bateu palma para aquilo que aconteceu. Doeu o que aconteceu? Lógico, doeu. Mas é aquilo que você falou, eu já esperava, já tinha ouvido bandeiras durante anos. Um relacionamento ele não acaba de um dia para noite. Não, e assim, a gente sempre sabe, né? Acabando. A gente só vai fingindo, né? A gente vai fingindo, vai tentando. Você já sabe que aquilo tá fadado ao fracasso. Agora, pessoas que você contava, que te conhecem desde criança, de repente, opa. Mas, gente, a gente estava falando, tem gente que nasceu para autogestão, tem gente que nasceu para ser CLT. Esse tipo de pessoa nasceu para ser peso de papel, porque não serve para nada. Não, nasceu para ser sombra dos outros. Essa pessoa, ela nunca vai ser ela. Nunca. Então ela sempre vai procurar uma pessoa de referência. Você era a referência. Acabou. Agora ela vai procurar uma outra para ser a referência. E é assim que a gente vai vivendo. Então, eu sempre falo, a traição de amizade, essa é a que me dói. É pra mim que me dói. Mas essa é aquela que eu falo assim, acabou. Tchau, você saiu da minha vida. Bom, tudo bem, faz tempo, né? Mas a traição amorosa não é algo que me doa tanto. É isso, terminou, acabou, tchau, ai, tá bom. Se encontrar, oi. Não fica aquela... Ai, nossa, você tem mais... Aí vão ver as pessoas vão falar, tá vendo o homem... Não é. Não é que não tô falando, perdoar não significa conviver, né? Também tem tudo isso. Mas a traição de amizade é uma coisa de lealdade, é uma coisa de você conta... geralmente você se abre para as amigas, eu pelo menos... Você conta tudo. Elas sabem e amigos acompanham todas as fases da sua vida, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho amigo desde os
8 anos de idade. Então, imagina eu ter uma traição de uma pessoa que é minha amiga há 26 anos. Gente, pior. Assim, essa pessoa passou todas as fases da minha vida, todas as piores coisas, sabe toda a minha vida. Você, ela sabe do que você é capaz. Ela sabe tudo da minha vida, ela acompanhou passo a passo. Sabe tudo. E aí você vê essa pessoa te traindo, sabe? Porque é o que eu sempre falo, os amores vão. E aí quem te segura quando os amores vão são seus amigos. São seus amigos, é a rede de apoio que você tem ali. Então assim, que nem aquelas pessoas começam a namorar e esquecem das amigas. Gente, não faz isso. Não faça isso, porque gente. Um dia ou outro você vai levar o pé na bunda e são as amigas que vão te pegar de volta e vão te levantar. Então você vê essa pessoa te traindo, você fala, meu... Isso dói muito mais do que homem, porque de homem a gente já espera. Eu queria finalizar essa parte nossa, depois eu queria que você falasse dos seus projetos, mas assim, que eu achei muito legal, que assim, ó, todas as vezes que Deus quer mudar a vida de uma pessoa, Ele a muda de ambiente, certo? Certo. Na prática, isso se aplica para aqueles momentos em que de repente você perde a vontade de frequentar certos lugares e de estar com certas pessoas. E aí, como é que faz? Você acha que tem que mudar mesmo? Eu acho. Você não tem que continuar ali. Eu acho. De novo, vai até parecer frio, assim. Eu entendo que várias pessoas ajudaram a gente nos processos, mas as pessoas aparecem na nossa vida nos momentos exatos, né? E eu acredito muito em energia. Então, por exemplo, a gente vai vibrando. Se a minha energia começa a vibrar mais que a sua, a gente não consegue. Pra gente estar junto, ou você tem que subir, ou eu vou ter que ficar me debatendo muito pra descer. A partir do momento que eu tenho que ficar brigando pra descer, eu não cresço. Porque assim, em nome da amizade que a gente teve. E não conviver mais não significa que você não gosta mais da pessoa. Não é isso, não tem nada a ver. Só significa que naquele momento, talvez as coisas, vocês estão em caminhos diferentes. Então porque as pessoas têm muito, eu acho que a gente tem que ser grato a todas as coisas, mas a gratidão, ela não é uma prisão, sabe? Não é porque você me fez um bem que eu devo a minha vida inteira ficar... Porque assim, às vezes a pessoa precisa passar por determinadas coisas. Que nem eu sofro muito de ver as pessoas passando por algumas situações, as pessoas que eu gosto. Sofro muito, muito. Tem amigas minhas que eu falo, gente, eu preciso me afastar porque eu não quero, porque eu não consigo ver. E eu entendo que cada pessoa tem um processo, cada pessoa tem uma parte da sua evolução. Só que se eu continuo convivendo naquilo, eu sofro por uma coisa que a pessoa não tá sofrendo. Mas assim, eu não tô falando que eu sou melhor ou não, mas às vezes eu tô numa energia que eu tô enxergando aquilo, isso não vai dar certo. E aí você fala, amiguinha, vamos. Não, mas eu vou fazer. E aí a pessoa vai, faz a quebra-cara. Então assim, a gente precisa se retirar de alguns lugares pra gente crescer. E não significa que, acabou o amor. Não, gente, vai. Uma vez ou outra você vai sair, você vai encontrar, mas aquele convívio de sempre... Tem que cortar, porque a gente é reflexo das 5 pessoas que a gente mais convive. Se você convive com pessoas que acham que é impossível faturar 100 mil reais por mês, você vai começar a achar que é impossível faturar 100 mil reais por mês. Se você convive com pessoas que faturam 1 milhão, você fala, pô, é possível. É possível, vai te impulsionar. E vai te impulsionar, porque você vai conversar sobre isso. E não só, isso não é só sobre dinheiro, tá, gente? Mas dando um exemplo. Você vai buscar os lugares que vocês vão frequentar, vão... colaborar para que você chegue nesse objetivo. Então, a gente precisa sim se retirar de alguns lugares. Igual a gente falou sobre a energia masculina, sobre a feminina, do mesmo jeito que a gente precisa focar em algumas coisas, às vezes a gente precisa focar em estar em lugares estratégicos, em deixar algumas... a gente se apega às vezes a algumas melancolias, algumas memórias de lugares, de pessoas, e aí a gente continua vivendo aquilo, a vida não evolui. Exatamente. Você pode ver, geralmente as pessoas que não evoluem, você fala, a pessoa é tão boa, por que a vida dela não anda? Vai, né? Porque ela só convive com pessoas que não têm a ambição que ela precise naquele momento e que não alavancam. Então, eu acho que a gente tem que se retirar. E, de novo, se retirar não significa que você não gosta mais das pessoas, que você perdeu a humildade. Não, só significa que você entendeu o lugar que você precisa estar para você... caminhar no seu objetivo. E às vezes também tem uma coisa assim, eu tô lá desde os 9 anos. Gente, se a partir desse momento você entende que as pessoas que estão ali foram desleais, a gente não pode normalizar o convívio com gente desleal. Exatamente. Pega a bolsinha e sai, tá tudo certo. É isso. Nossa, é ingrata. Não, eu sou grata, mas eu não tô presa na situação. Exatamente. Não tô presa. Perfeito, gente, perfeito.
Amei isso tudo. Agora conta pra gente os seus projetos. Aqui tem o que é o Noite Delas. Fala pra gente. Bom, o Noite Delas é um jantar que a gente faz através do Connect, né? O Connect Delas é um grupo de networking feminino aqui da Zona Norte, mas para qualquer pessoa de São Paulo é aberto. E o Connect, ele é feito somente para quem tem adesão, né? Para membros. Então grupo. A Lu é. É um grupo seleto. O Noite Delas é um jantar que a gente faz eventualmente, que aí pode ir todo mundo para conhecer, pra gente fazer realmente essa troca. Inclusive vai ter agora em março, o próximo, né? Vai ser ali na semana do. Se não me engano, vai ser na semana do Dia da Mulher. Não, é que essa data a gente ainda não divulgou, mas se não me engano vai ser na primeira semana do Dia da Mulher. Mas é justamente pra gente trazer essa junção, porque a gente percebeu que, assim, homem sempre tem o dia do futebol, né? O homem tem os compromissos dele, mas as mulheres não. Geralmente não. As mulheres geralmente não têm esse compromisso com elas, então a gente criou a Noite Delas, que é justamente pra isso. Você não precisa ser empresária pra ir. Que delícia deve ser, hein? Você pode ir. Você só precisa ser mulher pra ir. Pra conviver, porque a gente precisa ter esse momento, né? Então, o Noite Delas é isso. Ele é um braço do Connect, mas pra quem não é membro e pra quem não é empresária. Já o Connect, ele é um grupo para empresárias, empreendedoras, né, autônomas, enfim. E no Connect a gente trabalha muito essa questão de networking, mas a gente também traz muitas questões além, né? A gente traz... Você foi, né, de psicóloga? Acho que você não foi. A gente teve uma psicóloga que falou, a gente traz palestra de financeiro. No dia 18 nós vamos ter uma palestra sobre como você se comunicar e converter mais vendas. Então a gente traz todo esse lado tanto de aprender quanto de fazer o networking. Muito bom, hein? Como se fosse uma escola. É muito legal. Olha aí, E mesmo gente. nos cafés que a gente tem. Os cafés eles são um pouco mais dinâmicos, a gente faz dinâmica. E a gente tende, uma coisa que eu já participei de outros grupos de networking, que a gente bate muito na tecla, né? Eu e a Manu no Connect, a gente não coloca ninguém como melhor do que ninguém, sabe? Então todo mundo vai sentar aqui na mesa e você vê daqui a pouco que tá alguém contando uma fragilidade do negócio dela e ela vai chorar porque ela vai contar, ou é uma fragilidade da vida dela. E as pessoas se sentem tão à vontade que é quase inviável que ninguém chore em um café da manhã. E você não vê julgamento. E são só amigas. Não, são pessoas que se encontram ali uma vez, mas assim, elas se sentem tão seguras em contar as suas inseguranças. E hoje em dia, com esse negócio de internet, todo mundo é perfeito, ninguém erra, ninguém faz nada. Então, quando a gente senta ali, uma falando, vocês não sabem, vou ter que fechar minha empresa. Já pensou? Não, aconteceu agora. Vou ter que fechar. Aí todo mundo, ai meu Deus do céu, mas eu já fechei. Aí assim, você ouve pessoas que passaram por aquilo, você tem um apoio. Então, o Connect, ele é isso, assim, a gente até brinca, o negócio ele fica em segundo plano, né? Fechar o negócio acaba ficando em segundo plano. A gente traz mais esse abraço mesmo de um grupo terapêutico que vocês têm, né? Não era o intuito, mas não é o intuito. Mas a gente também faz negócio, a gente traz muito essa lição de casa, assim, a gente vem trazendo palestras de fora. No passado a gente teve um dos maiores... deu palestra, foi o Maurício, ele fala de venda, um dos maiores coaches de venda, ele foi lá. Então a gente traz isso pra gente também colocar nos nossos negócios e como que as pessoas te encontram para poder entrar em contato sobre esse, né? No Connect. Participar também, onde o seu Insta, suas redes, já fala para todo mundo. Bom, meu Instagram é Nasha Melete. Acho que vamos ter que escrever, porque... Depois a gente vai escrever. Porque ele fica mais difícil. O Connect é @ConnectDelas. Esse é mais fácil. Mas também lá no meu perfil tem todos os arrobinhas. Ótimo. E a gente vai passar também os nossos, né? Para que vocês também possam encontrar nosso trabalho. O meu é o @voavoapassarim, com M no final. É meu Instagram. Cli. O meu também é o Instagram, doutora Clícia Pereira Marques. Lu. O meu é @psi.lumanesco. Gente de casa, vocês têm acompanhado o nosso trabalho, né? E a gente viu que tem muita mulher aí que está com dificuldade por não ter condição de sair do ciclo de abuso, porque não tem uma profissão, porque se encontra aí dependente ainda de alguém. Olha aqui, uma oportunidade para você aprender, que nem ela falou, cursos, né? Então, fique ligadinho, pegue aí o contato, tá bom? Não deixe passar essa oportunidade.
Você precisa sair do lugar. A gente sempre fala isso. Faça a sua parte. A gente tem que ter esse movimento de saída. É porque é uma batalha que é aquilo, né? É você com você mesmo. É você com você mesmo. Se você ganhar, você ganha. Se você perder, você perde. Você perde isso. também. Que delícia de eu amei. conversa. Por mim, eu ficaria aqui 2, 3 horas, porque esse assunto de empreendedorismo eu amo. E a gente fala só um pouquinho, né? A gente preparou uma lembrança para você. Obrigada. Muito obrigada. Do Serenamente, tá bom? Muito obrigada. Que você lembre aí da gente, viu? Bom, foi um prazer. vezes. Quando precisarem, só chamar que a gente Obrigada, foi incrível. Muito obrigada. E é isso, Obrigada. gente. Até o próximo podcast.